Oi gente, aqui é o Lucas, e quem estava com saudade das refutações ao diácono, levanta a mão. Eu tenho certeza que todos vocês levantaram a mão, até eu mesmo levanto a mão. Já faz aí uns 4, 5 meses desde a última vez que eu tinha respondido ele. E ele explicou as razões dele, porque ele demorou nesse vídeo, mas disse que isso foi por uma boa razão, porque dessa vez ele vai vir com uma resposta definitiva e irrefutável. E queria dar uma resposta definitiva e irrefutável sobre esse ponto do debate. Ou será que não? Bom, se refutável ou não, a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui o meu máximo apreço e estima ao diácono, que manteve o nível de educação e de civilidade até hoje, todo esse momento, assim como eu também tenho mantido com ele, e a gente vai manter esse mesmo nível aqui. Eu não quero ninguém aqui atacando o diácono nem nada. A gente está conversando aqui numa boa, nem vou chamar isso de debate, mas um diálogo amigável, amistoso que a gente está tendo aqui. Então vamos, né, amigos, refutações à parte, né? Então a gente não vai poupar aqui na hora de refutar, mas deixar claro que uma coisa são os argumentos, outra coisa é a pessoa, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui com um argumento já que, como eu falei, amizade à parte, é realmente uma gafe aqui, na minha opinião, que ele cometeu. Vamos ver o que ele vai falar, que eu vou comparar com aquilo que ele tinha dito antes, e vocês podem ver por vocês mesmos para ver se faz sentido o que ele vai dizer aqui. Vamos ver. Veja, aqui ele está falando de uma purificação de Maria do pecado original, e não que ela foi isenta do pecado original. É diferente, você ser purificado de alguma coisa é diferente de você não passar por aquilo. Então, por exemplo, eu poderia dizer que fulano de tal, depois de jogar bola durante 2 horas, ele ficou todo suado e aí tomou banho para se purificar desse suor. Será que isso significa que ele não passou pelo suor, ele não teve suor nenhum? Não, significa que ele teve suor, mas ele foi purificado através do banho, no caso, né? É uma linguagem que qualquer pessoa entenderia naturalmente. Então, você ser purificado de algo é diferente de dizer que a pessoa não passou por esse algo. Essa é a opinião de Santo Tomás de Aquino em um dos momentos da sua vida. Mas em outros, ele pensou diferente. Em um momento ele nega, em outro momento parcialmente acredita. Bom, então aqui vocês viram ele reconhecendo que esse trecho que eu tinha citado do documento de Tomás de Aquino realmente estava refutando a Imaculada Conceição, ou seja, numa fase de Tomás de Aquino onde ele rejeitava a Imaculada Conceição, certo? E por que isso é importante? Porque eu vou mostrar para vocês agora o que ele tinha dito no vídeo anterior que ele tinha feito, que a gente já tinha refutado anteriormente, exatamente sobre esse mesmo documento que eu tinha comentado aqui, o Compêndio de Teologia do Santo Tomás de Aquino. Olha o que ele vai citar aqui em favor da Imaculada Conceição, como se Tomás de Aquino acreditasse nisso, e depois que eu vou refutar ele com esse mesmo documento. Presta atenção no que ele vai falar agora. E eu marquei aqui o texto original, onde vai falar que não somente do pecado atual ela foi isenta, mas também do original por uma graça e um privilégio especial. Aqui é uma tradução que eu estou fazendo. Então, aqui, o Compêndio de Teologia, na verdade, tem essa eminência clara de que Santo Tomás de Aquino acreditava na santificação da Mãe de Cristo, que é o título desse capítulo, nessa constância e nessa dimensão. Não somente do pecado atual, ou seja, venial e mortal, né? Ela foi imune, mas do original por uma graça e um privilégio especial, né? Então, Santo Tomás de Aquino, neste compêndio de teologia aqui, inclusive esse é o argumento que nós utilizamos no outro vídeo, para mostrar que neste documento, Santo Tomás de Aquino enaltece e abona a questão da Imaculada Conceição. Então presta atenção, que ele disse com todas as letras que nesse documento São Tomás de Aquino enaltece e abona a Imaculada Conceição, que é justamente o mesmo documento que eu mostrei para ele, que a sequência do texto que ele mesmo cita, que depois ele vai citar a tradução que foi feita por um bispo católico. Isso aqui é ele mesmo que citou, está aqui na tela. E aí ele vai mostrar o trecho que ele tinha citado ali, que ele próprio sublinhou, vamos mostrar ali de novo. Ela não foi imune apenas de pecado atual, como também por privilégio especial foi purificado do pecado original. Ele próprio colocou esse texto na tela, ele próprio sublinhou, e eu mostrei que na continuação desse mesmo texto vai dizer: convia, contudo, ser ela concebida com o pecado original, porque foi concebida de união dos dois sexos. E logo depois ele vai dizer, além disso, se ela não tivesse sido concebida com o pecado original, não teria necessidade de ser remida por Cristo. E assim, Cristo não seria o Redentor universal de todos os homens, o que também degradaria a dignidade de Cristo. Deve-se, pois, ter que ela foi concebida com o pecado original, mas dele purificada de algum modo especial. E aí, na sequência, ele vai dizer que Maria foi purificada, não imune, não isenta, igual o diácono leu anteriormente, mas sim purificada do pecado original no ventre da mãe dela, e não antes da concepção, conforme está lá na definição dogmática do Papa Pio. Em outras palavras, eu já tinha inclusive citado
isso daqui no meu vídeo de resposta, provei para ele que realmente a continuação do texto que ele mesmo tinha citado em favor da Imaculada Conceição em São Tomás refuta a tese dele, e aqui vocês estão vendo ele reconhecer que esse documento aqui que eu citei, que eu estava lendo, realmente Tomás de Aquino estava rejeitando a Imaculada Conceição, mas disse que foi só um momento da vida dele, que depois ele mudou. Só que prestem muita atenção que esse é o mesmo documento que ele tinha usado para falar que Tomás de Aquino acreditava na Imaculada Conceição. Então eu estou pegando o próprio documento que ele citou para dizer que Tomás de Aquino mudou de opinião em relação à Imaculada Conceição e passou a acreditar nela. Provei com esse mesmo documento que ele estava fazendo uma interpretação errada do mesmo, mostrei todo o contexto que ele não citou, ele só grifou e leu essa parte aqui, essas primeiras duas linhas aqui, mas não leu o contexto que vai dizer explicitamente que Maria foi concebida com o pecado original, e só agora ele está reconhecendo que esse livro aqui de Tomás de Aquino realmente ele estava rejeitando a Imaculada Conceição, mas isso é diferente do que ele tinha dito antes, de que esse livro está a favor da Imaculada Conceição. Então ele poderia dizer assim: Lucas, eu cometi um erro aqui, eu citei esse documento aqui, mas citei errado, eu não li o contexto, foi um erro. Todo mundo comete erros, eu não estou aqui atacando a integridade de ninguém, longe de mim fazer isso, mas ele poderia reconhecer que ele cometeu esse erro e pelo menos conceder esse ponto do argumento para mim. Mas da forma que ele argumenta, o que parece? Parece que eu simplesmente estava citando um documento ali a meu favor, de uma época em que Tomás de Aquino ainda era contra a Imaculada Conceição, mas que não estava refutando em nada o argumento que ele deu, porque ele teria citado outros documentos que refutavam isso, sendo que eu citei o mesmo documento que ele tinha usado para falar que Maria não contraiu o pecado original, né? Então, para você ver a contradição que ele está cometendo aqui. E, inclusive, eu fiz a mesma coisa com aquele outro documento do Expositio Angelicae, onde eu mostro também no contexto, está aí na tela, inclusive, que o próprio Tomás de Aquino estava refutando a Imaculada Conceição em vez de endossá-la. Ele vai falar que ela evitou todo o pecado mais qualquer outro santo depois de Cristo, pois o pecado ou é original, e disso ela foi purificada e não isenta no ventre e não antes da concepção, mortal venial, e ela estava livre disso. Ou seja, para Tomás de Aquino, Maria não cometeu pecados pessoais, mas do pecado original ela não foi isenta, ela foi purificada no ventre. E depois ele vai dizer: mas Cristo supera a Virgem abençoada, porque foi concebido e nasceu sem originalidade, ou seja, sem o pecado original. Mas a Virgem abençoada no original, ou seja, no pecado original, foi concebida, mas não nasceu nele. Então aqui está mais do que refutado aquilo que o diácono citou do Expositio, do outro documento que ele tinha citado também, e voltou a citar aqui nesse vídeo. Mas ele voltou a citar esse documento sem refutar a contra-argumentação que eu dei no meu vídeo anterior. Porque se ele admite que o outro documento lá, do Compêndio de Teologia do Tomás de Aquino, ele realmente estava negando a Imaculada Conceição, como vocês viram, ele explicitamente reconhecendo o trecho que eu coloquei na tela, então ele vai ter que reconhecer aqui no Expositio também, tá negando a Imaculada Conceição, já que ele vai dizer a mesma coisa, que Maria foi concebida no pecado original, que ela foi purificada no ventre e tudo mais. Ou seja, a mesma linguagem que ele usa aqui é a linguagem que ele usa lá no documento, que o próprio diácono reconheceu que Tomás de Aquino estava negando a Imaculada Conceição. Então, se ele nega no Compêndio de Teologia e nega também no Expositio aqui, e também nega na Suma Teológica, como o diácono também reconheceu, então quando foi que Tomás de Aquino afirmou a Imaculada Conceição? É uma questão para a gente se perguntar, não é mesmo? Agora presta atenção nesse outro trecho dele aqui. Em dado momento, eu citei o exemplo de Santo Tomás de Aquino, que notoriamente, essa é a palavra, mudou de opinião acerca de doutrinas e de temas relacionados à Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, em momentos distintos de sua vida, expressou opiniões diferentes sobre o tema. Em um momento, ele acredita que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Em outro momento, ele parece já titubear sobre o tema. E em outro momento, ele parece enxergar a questão totalmente diferente do que temos a possibilidade de enxergar hoje. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque talvez alguns de vocês não saibam que nesse meio tempo um canal católico de 600 inscritos fez um vídeo para tentar me refutar, um canal chamado Fraternidade Newman, que é do cara chamado Daniel Arthur. Eu nem conhecia ele, enfim. Mas ele fez um vídeo onde está defendendo a tese oposta a que o diácono disse aqui. A tese que a Fraternidade defendeu no vídeo deles é de que Tomás de Aquino nunca negou a Imaculada Conceição. E aqui o diácono deu uma na cara deles, deu um direto de esquerda no olho deles, até com pena deles depois dessa, que ele falou que Tomás de Aquino notoriamente, ele usou a palavra notoriamente, que notoriamente, essa é a palavra, mudou de opinião em relação à Imaculada Conceição.
Então, pera lá, o apologista católico lá, umas 2 semanas atrás, fez um vídeo e falou: eu refutei o Lucas Manzoli, eu provei que Tomás de Aquino nunca mudou de opinião em relação à Imaculada Conceição, porque ele nunca negou a Imaculada Conceição. Aí vem o diácono e aqui dá uma na cara do coitado lá do católico lá, e fala que notoriamente o Tomás de Aquino mudou de opinião sim, porque ele realmente rejeitava a Imaculada Conceição antes e depois ele passou a aderir. Então, para você ver como é que é a contradição dos próprios apologistas católicos. Nem o diácono dá moral para esse canal aí que falou, que me refutou, né? Para você ver como é que esse canal aí é realmente uma piada. Eu nem vou me dignar a responder a eles diretamente, porque o próprio diácono já refutou eles aqui. Se os próprios católicos não dão moral para eles, se eles não conseguem convencer nem os próprios católicos da teoria deles, então como é que eu vou me preocupar em refutar esses caras aí? Pelo amor de Deus, né? Tenha essa paciência. Inclusive, eu confesso que fiquei um pouco ansioso depois que ele me disse que iria fazer essa nova refutação a mim, que eu fiquei na dúvida, porque ele tinha trazido o Daniel Arthur, aquele mesmo cara lá que fez o vídeo para me refutar, há uns meses atrás, no canal dele, para fazer uma live lá de 2 horas expondo a visão que ele tinha sobre esse tema, que é a mesma que ele usou lá para tentar me refutar. E aí eu fiquei pensando, poxa, qual será a linha argumentativa que o diácono vai seguir? Será que ele vai manter a linha de antes, de que Tomás de Aquino realmente mudou de opinião em relação à Imaculada Conceição? Ou será que ele vai endossar a linha do Daniel Arthur de que Tomás de Aquino nunca mudou de opinião, ele sempre afirmou a Imaculada Conceição? Eu confesso que estava mais inclinado a pensar que ele iria concordar com o Daniel Arthur, até para não criar aquele climão, né, entre eles, e no final não, ele manteve a posição que ele tinha antes, ou seja, ele próprio ouviu os mesmos argumentos que o carinha lá da Fraternidade Nenhuma usou contra mim, ou ficou 2 horas ali ouvindo argumento por argumento, e no final de tudo aquilo, não, rejeito, não concordo com isso, eu vou manter a opinião de antes. Ou seja, ele não convenceu nem o próprio diácono, e mesmo assim acha que vai me convencer, que me refutou, né? É brincadeira mesmo, né? Então fica aqui o desafio para a Fraternidade Nenhuma. Se vocês querem que eu responda a vocês, 2 coisas. Primeiro, parem de fugir de debater com o Thiago Dutra, que nem um covarde, porque ele já tinha desafiado vocês a debater sobre a Imaculada Conceição, e eles correram que nem um frango de debater com o Thiago Dutra. E em segundo lugar, convençam os próprios católicos da teoria de vocês, porque se nem os católicos dão moral para vocês, então eu que não vou perder meu tempo de refutar um tipo de gente que não é levado a sério nem pelos próprios católicos. Agora vamos ver o argumento central do vídeo dele, onde ele vai resumir tudo aquilo que ele argumentou no vídeo e os autores que ele citou para me refutar. Ou seja, ele vai construir o caso dele baseado em 3 autores, e baseado nisso ele vai falar que eu fui completamente refutado, de forma definitiva, irrefutável, etc. Vamos ver aquilo que ele vai falar. Discordam do senhor Lucas Manzoli, Garrigou Lagrange, um dos maiores tomistas de seu tempo, Carlos Noguet, um dos maiores tomistas do Brasil, professor Daniel Arthur, grande especialista nessa questão da Imaculada em Santo Tomás de Aquino, e eu, esse mero diácono que vos fala. Bom, então basicamente ele tem 4 autoridades que ele citou em favor dele, sendo uma delas ele mesmo, claro, a outra o carinha da Fraternidade Nenhuma, que nem ele mesmo concorda. A gente já viu que um defende uma tese e o outro defende outra, e eu repito, com todo respeito ao diácono, que aqui não é a intenção de humilhar nem nada, mas assim, desde quando que o carinha da Fraternidade Nenhuma é autoridade de alguma coisa, né? Quando você fala de autoridade, você está falando de alguém que é respeitado academicamente, de alguém que é citado por outros estudiosos como referência do tema. Agora, eu pergunto, quando foi que algum estudioso citou academicamente o Daniel Arthur aqui, né? O cara, ninguém nem conhece ele, ninguém nem sabe quem é, ninguém leva a sério esse cara. Então, ele literalmente está apenas citando pessoas aleatórias ali que concordam com ele. Exceto, claro, o Lagrange e o Noguet, que são caras de respeito, realmente. Eu já vou comentar sobre isso. Agora, citar o Daniel Arthur como autoridade, aí, desculpa, né? Aí virou avacalhação, né? Aí vale qualquer coisa. Aí, se for assim, então qualquer inscrito aqui comentar no meu canal, qualquer coisa, eu vou falar, opa, ele está concordando comigo, vou colocar na lista ali, né? Não é assim a coisa funciona, não é simplesmente jogar, colocar ali no, ó, esse daqui concorda comigo, vamos colocar na lista. Não, tem que ser autoridade de fato, tem que ser gente que os próprios acadêmicos se baseiam as suas teses em cima deles. Alguém da academia, algum católico, algum estudioso católico, algum tomista, sequer conhece esse cidadão aqui? Claro que não, né? Então ele simplesmente está citando uma pessoa qualquer que concorda com ele, que na verdade nem concorda com ele, né? Que tem uma discordância central aqui em relação ao ponto que ele defende, né? Então é um argumento muito fraco. Basicamente, então, quem que ele realmente vai ter como autoridade para o lado dele são 2 pessoas apenas, 2, que são aqueles que ele vai citar ao longo do vídeo inteiro, que são o Lagrange e também o Noguet. O problema é que eu vou mostrar para vocês que a gente tem inúmeras outras autoridades tomistas e católicos, padres católicos, sacerdotes, estudiosos, historiadores, teólogos católicos renomados, que vão discordar dessa tese dele e vão reconhecer que Tomás de Aquino, de fato, negou a Imaculada Conceição e nunca se retratou disso, nunca mudou de opinião. Eu, inclusive, preparei
salvei um slide só sobre isso para a gente ver mais sobre eles. Vamos ver. Antes de mais nada, eu quero dar os devidos créditos ao herege filho de Lutero, do Tiago Dutra, que fez um vídeo refutando o diácono João Vitor Mariano justamente sobre esse tema. Antes mesmo do diácono fazer o vídeo dele para me refutar, ou seja, a gente não combinou nada, né? Foi algo que foi providência divina, eu vou dizer assim, e que ele fez esse vídeo e traz várias dessas citações no vídeo dele. Então, eu vou deixar os créditos aqui, assistam o vídeo do Tiago, se inscrevam no canal dele também, que ali vai ter muita fonte de informação, é uma fonte riquíssima de informação sobre esse tema. Para vocês terem uma ideia, ele tem um arquivo de 177 páginas só sobre isso, só de citações patrísticas de doutores da igreja, papas e tudo mais, refutando a Imaculada Conceição. Ele que é o verdadeiro especialista sobre esse assunto e todo mundo foge de debater com ele sobre isso, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar com o Carroll, que é um grande mariólogo, que ele vai escrever sobre isso. Alguns expoentes de São Tomás têm se esforçado para estabelecer que o doutor Angélico defendeu virtualmente a Imaculada Conceição e certamente a teria ensinado se a concepção tivesse sido tratada completamente por ele. Mas a maioria dos estudiosos de São Tomás está bastante preparada para admitir que o doutor Angélico simplesmente negou a libertação de Maria do pecado original. Aqui ele não apenas está falando por ele mesmo, mas ele também está reconhecendo que a maioria dos estudiosos tomistas negam que Tomás de Aquino mudou de opinião ou que sempre tenha ensinado a Imaculada Conceição. Aí a questão é, será que ele é um grande mentiroso que está conspirando contra a própria igreja dele? Eu acho que não, né? Outro grande mariólogo é o padre Joseph Pauli, que ele tem inclusive um tratado inteiro sobre mariologia, e ele vai afirmar: o doutor Angélico em nenhum lugar expressamente ensina a Imaculada Conceição da bem-aventurada Virgem Maria, no sentido em que desde então foi definida como um artigo de fé. A imunidade do pecado original que São Tomás atribui a Nossa Senhora não é sinônimo de Imaculada Conceição, como pode ser visto na terceira parte da famosa Suma Teológica. E depois ele vai dizer: não é justo acusar o doutor Angélico de incoerência, porque em numerosas outras passagens, onde trata da questão ex professo, nega a doutrina da Imaculada Conceição. E ele vai concluir que o autor consistentemente aderiu a esse ponto de vista até o momento da sua morte, ou seja, negando que ele tenha mudado de opinião ali nos minutos finais, né, que nem o diácono defende. Outro padre respeitadíssimo, esse daqui inclusive é diretor de um instituto tomista, é o padre Simon Francis Gaine, que ele vai dizer que enquanto Duns Scotus foi um grande defensor da Imaculada Conceição na virada do século XIV, seu antigo confrade dominicano Tomás de Aquino não foi. Aqui deixando mais claro do que isso é impossível, né? Esse aqui, além de padre, ainda é dominicano, ou seja, da mesma ordem do Tomás de Aquino, e também é especialista em mariologia, tem PhD e tudo, né? Um cara também respeitadíssimo. Eu só não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele corretamente, né? O Boguslaw Kochalinevski, vamos fazer de conta que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele vai dizer: Aquino delineia que somente a concepção de Cristo foi imaculada, dado que ele foi concebido pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Cristo se destaca como o único humano a entrar no mundo desprovido do pecado original, demonstrando assim sua incomparável singularidade e santidade absoluta. E aí ele vai fazer uma citação de Tomás de Aquino, onde ele diz explicitamente que Maria foi concebida em pecado original. Em outro momento ele vai dizer: portanto, de acordo com o Dr. Angélico, Maria foi concebida em pecado original e posteriormente purificada dele, enquanto ainda estava no ventre da sua mãe. Veja que é exatamente a mesma coisa que eu afirmei nos meus vídeos de refutação ao diácono. Ele continua: sua posição sobre este assunto é inequívoca. Somente Cristo foi concebido livre da mancha do pecado original, enquanto sua mãe foi purificada dele. Este ponto de vista, conforme apresentado no comentário sobre a Ave Maria, foi elaborado nas obras teológicas do Dr. Angélico sem desvio da posição comumente aceita de outros teólogos. A Santíssima Virgem foi concebida em pecado original, do qual ela foi libertada no ventre da sua mãe. Exatamente aquilo que eu sempre afirmei aqui. Esse daqui, o padre Jean-Pierre Torrel, se não for a maior autoridade de tomismo do mundo, é um dos maiores, né? Não tem nem comparação entre ele e o Carlos Nogué, porque o Carlos Nogué pode ser a maior autoridade de tomismo do Brasil, mas esse daqui é em escala global. Ele é, inclusive, o autor de uma das maiores edições críticas da obra de Tomás de Aquino. Um cara respeitadíssimo. Olha o que ele vai falar: esta é a ocasião para falar de sua mãe, a Virgem Maria, de sua santificação no útero. Como sabemos, Tomás não aceitou a Imaculada Conceição. Está aqui um tomista muito mais conceituado e muito mais renomado que o Nogué e que os outros lá que o diácono cita, nem vou falar do fraternidade nenhuma, né? E que vai falar explicitamente que Tomás de Aquino não aceitou a Imaculada Conceição. E em momento nenhum ele diz que Aquino mudou de opinião em algum momento da vida dele. Dom Estevão Bittencourt, esse cara aqui foi ninguém menos que o precursor da apologética católica aqui no Brasil e um cara respeitadíssimo. Até hoje os católicos idolatram ele. E ele escreveu:
no século XIII, São Alberto Magno e São Tomás de Aquino negaram a Imaculada Conceição, porque não viam como a conciliar com a universalidade da redenção. Admitiam, porém, que Maria tenha sido purificada do pecado no seio materno logo após a infusão da alma humana no embrião. Aqui ele já deu um checkmate na teoria do revisionista lá da Fraternidade Newman, que é basicamente um terraplanista teológico, que diz que Tomás de Aquino não negou a Imaculada Conceição nos moldes que o dogma foi promulgado. Aqui não, aqui ele está falando que realmente Tomás de Aquino disse que ela foi purificada após a infusão da alma e não antes, que nem diz o dogma. Ludwig Ott, que era um dos maiores medievalistas do século passado e também um dos maiores teólogos católicos, que também era padre ainda por cima. Você veja que o tanto de padre aqui que tem refutando o Diácono e o Daniel Arthur, e que é outra autoridade que todo mundo deve conhecer e respeitar. E ele escreve: sob a influência de São Bernardo, os principais teólogos dos séculos XII e XIII, Petros Lombardo, São Alexandre de Ales, e São Boaventura e São Alberto Grande, e ele vai citar também Tomás de Aquino, rejeitaram a doutrina da Imaculada Conceição. Então você veja como que as maiores autoridades em catolicismo do século passado reconheciam isso que eu estou dizendo aqui. Não é eu que estou inovando alguma coisa, são eles que estão inovando com essa apologética revisionista aí que eles fazem. E para terminar, o Natan Turovsky, que é um apologista católico que tem um dos maiores sites sobre Tomás de Aquino, que ele vai escrever sobre isso. O que torna isso especialmente frustrante é que há questões teológicas nas quais Aquino estava simplesmente errado e seus interlocutores franciscanos simplesmente certos. A Imaculada Conceição é o exemplo mais famoso. Aquino, e seguindo a ordem dominicana, se opuseram à ideia, enquanto os franciscanos, conhecidos por sua devoção às sete alegrias de Maria, avançaram. Era um assunto legítimo de debate teológico na época, e os argumentos de Aquino simplesmente não prevaleceram, então não é algo sobre o qual ele possa ser acusado de heterodoxia. Ou seja, ele está passando um pano aqui, falando que Aquino errou, mas ele não era herege por causa disso, porque a posição dele acabou não prevalecendo na história da igreja, aquela coisa toda, né? Tudo bem. Mas ele pelo menos reconhece que Tomás de Aquino realmente não defendia a Imaculada Conceição, assim como toda a ordem dominicana não defendia. Eles tinham embates ferrenhos sobre esse assunto naquela época. É só na cabeça mesmo do Daniel Arthur que Tomás de Aquino compartilhava da visão da Imaculada Conceição, e os dominicanos, por alguma razão misteriosa, eles decidiram seguir a linha contrária do mestre deles, né, do Tomás de Aquino. Então, para terminar, eu montei essa tabela aqui com todos os autores que a gente citou aqui, que são as maiores autoridades em tomismo do mundo e que vão concordar comigo. Do outro lado, o Diácono só tem dois do lado dele, que é o Noguet e o Lagrange. Tudo bem que ele também citou a Fraternidade Newman, mas a gente viu que a Fraternidade Newman discorda dele. Eles dizem que Tomás de Aquino nunca rejeitou a Imaculada Conceição, e eu não conheço nenhum autor que defenda uma atrocidade dessas. E do outro lado, ele citou também ele próprio, né? Mas aí, se for valer ele mesmo, então eu vou colocar meu nome ali também, né? Eu vou colocar o do Thiago Dutra, o filho de Lutero também. Aí vai virar uma facalhação, né? Então, assim, de autoridade mesmo no assunto, o Diácono tem somente duas para citar do lado dele, e eu tenho 8 para citar do meu. E isso que as autoridades que a gente citou do nosso lado, né, muitas delas têm um peso muito maior nessa discussão, são autoridades muito mais renomadas e reconhecidas do lado católico do que aqueles que ele citou. O Noguet, por exemplo, ele só é conhecido no Brasil, ele não é citado internacionalmente como uma das maiores autoridades do assunto. As autoridades mundialmente reconhecidas, todas elas praticamente vão concordar que Tomás de Aquino sempre rejeitou o dogma da Imaculada Conceição. E para terminar, nada melhor do que citar mais um texto do próprio Tomás de Aquino, um texto que eu não tinha citado antes até aqui nesse debate, que é um comentário dele aos Gálatas, onde ele vai dizer: pois somente e exclusivamente ele é aquele que não está sob a maldição da culpa, apesar do fato de que ele se dignou a ser feito maldição por nós. Por isso ele diz: estou só até passar. E novamente, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Achei um homem entre mil, ou seja, Cristo que estava sem pecado. Uma mulher entre todos não encontrei, que seria totalmente imune a todo pecado, pelo menos o original ou o venial, ou seja, claramente falando que nenhuma mulher está imune ao pecado original, que inclui, obviamente, Maria, e somente Cristo, entre os homens, é que não incorreu em pecado original. E isso aqui, o Tomás de Aquino escreveu entre 70 e 72, lembrando que ele morreu em 74, ou seja, a gente está falando de uma das últimas publicações da vida de Tomás de Aquino, justamente aquele período histórico que supostamente ele teria mudado de opinião em relação à Imaculada Conceição. Então, a não ser que ele tenha mudado assim no último suspiro de vida dele, vai ver, o Aquino estava lá nos últimos suspiros, aí na última frase da vida dele, ele falou: Maria não contraiu o pecado original, e aí pum, ele morreu, né? E aí foi isso que aconteceu, e aí alguém descobriu isso e começou a propagar realmente essa teoria, né? Aqui eu tô brincando, evidentemente, mas é aquilo que eu falei: se até nas últimas obras que ele escreveu
Ele já nega e continua negando que Maria tenha sido isenta do pecado original. Então, qual a base que a gente tem para afirmar que ele mudou de opinião? Inclusive, a própria Suma Teológica, ele não terminou de escrever, ele morreu enquanto ele ainda estava escrevendo. É uma obra incompleta nos dias de hoje. Agora, se a Suma Teológica é o último livro de Tomás de Aquino, porque ele nem tinha terminado ela ainda, e supostamente, né, de acordo com o diácono, o Tomás de Aquino mudou de opinião no final da vida, você não acha que ele teria editado essa parte da Suma Teológica para dizer que Maria não contraiu o pecado original? Porque se eu estou escrevendo o livro atualmente e eu coloco ali alguma coisa completamente falsa, uma coisa importantíssima, né? Uma coisa da mais suma importância. E enquanto ainda estou escrevendo, eu mudo de opinião sobre esse assunto e eu não edito esse trecho do livro, então eu estou cometendo um erro gravíssimo, né? Acho que qualquer pessoa com mínimo de bom senso iria editar essa parte do livro, já que ele ainda está escrevendo. Mas o Tomás de Aquino, em momento nenhum, faz isso na Suma Teológica. Então, como é que a gente vai dizer que ele mudou de opinião, sendo que nas últimas obras que ele escreve na vida, ele continua dizendo que Cristo é o único que não contraiu o pecado original, e da própria Suma Teológica, que ele continua escrevendo até o final da vida, ele diz que Maria contraiu o pecado original, né? Então, é muito complicado defender a posição que o diácono sustenta aqui nesse debate. Então, para resumir, o diácono ele citou 2 autores de autoridade para o lado dele, que foi o Lagrange e o Noguet. Também citou o Daniel Arthur, que não é autoridade para nada, mas enfim, beleza, citou. E a gente trouxe aqui muitas outras autoridades de muito mais peso que refutam ele. Então, se por causa dele ter citado 2 autoridades, ou 3, como você quiser, ele já considerou o argumento dele irrefutável nas palavras dele, imagina então a gente citando aí uma dúzia de autoridades do nosso lado. Então eu deveria chamar o meu argumento aqui de ultra mega hiper power irrefutável, né? Já que pelo menos ele é construído com base em muito mais autoridades de mais peso ainda do que aquelas que ele cita. Inclusive, você pode fazer essa pergunta simples do chat GPT-4, que é a inteligência artificial mais avançada que a gente tem à nossa disposição hoje, e eles vão confirmar exatamente aquilo que eu disse, mesmo eles tendo um pezinho no catolicismo, como a gente já viu no vídeo anterior, né, que eu tive que refutar eles. Vamos ver aquilo que eu perguntei e a resposta dele. O que dizem os estudiosos tomistas sobre isso? A maioria deles acredita que Tomás de Aquino mudou de opinião e passou a aceitar a Imaculada Conceição no final da vida, ou que permaneceu sem crer nela até o final. E aí ele responde, entre os estudiosos tomistas, a visão predominante é que Tomás de Aquino não mudou sua posição em relação à Imaculada Conceição até o final de sua vida. Eles argumentam que, embora Tomás tenha desenvolvido um profundo respeito pela Santíssima Virgem e reconhecido seu papel único na história da salvação, não há evidências documentadas de que ele tenha revisto explicitamente sua rejeição à doutrina da Imaculada Conceição. E aí ele vai citar aqui, inclusive, estudiosos que sustentam essa visão, inclusive o Etienne Gilson, Jacques Maritain, e ele vai dizer, 2 influentes filósofos tomistas enfatizam que não há base textual ou histórica para afirmar que Tomás tenha aceitado a Imaculada Conceição. E outros, como Cornélio Fabro e Romano Cesário, reiteram que Tomás não rejeitou a santidade singular de Maria, mas que sua teologia sobre o pecado original e a redenção universal de Cristo foi o principal motivo da sua posição. Ou seja, Tomás de Aquino aceitava que Maria, de fato, era uma mulher santa, mais que qualquer outra pessoa, mas não isenta do pecado original. E aí ele vai dizer que existem visões divergentes minoritárias e vai comentar sobre isso. Alguns teólogos sugerem que Tomás poderia ter reconsiderado sua posição caso tivesse vivido mais tempo, especialmente em resposta ao avanço da teologia mariana dos séculos seguintes. No entanto, essa ideia é especulativa e não apoiada por evidências concretas dos textos. E antes disso, eu tinha perguntado para ele se Tomás de Aquino mudou de opinião em relação à sua rejeição à Imaculada Conceição e passou a aceitá-la no final da vida, e ele vai dizer mais uma vez, né, reiterar a visão que ele defende, de que não há evidências claras e documentadas de que Tomás de Aquino tenha mudado formalmente sua posição sobre a Imaculada Conceição antes da sua morte em 1274. E que algumas tradições e relatos sugerem que ele pode ter reconsiderado a doutrina como parte de uma experiência mística que teve pouco antes de abandonar a escrita da Suma Teológica, mas isso permanece especulativo e não está documentado em seus escritos. Em outras palavras, o próprio ChatGPT vai reconhecer que, de fato, a maioria dos estudiosos tomistas não acredita que Tomás de Aquino mudou de opinião em relação à sua rejeição à Imaculada Conceição. Eu nem citei protestantes aqui, eu poderia citar o Philip Schaff, por exemplo, que foi um dos maiores historiadores da história da igreja, só que como ele é protestante, eles vão falar que eu estou citando fonte enviesada e tudo mais. Eu citei apenas autoridades católicas que já refutam a teoria dele. Então é uma questão de honestidade intelectual reconhecer que aquilo que eu estou defendendo aqui não é uma visão minoritária, não é uma visão protestante, é a visão que os próprios teólogos católicos, em sua maioria, defendem. Agora vamos ver um outro trecho onde ele critica o fato de eu não ter citado uma coisa aqui que eu não disse. Vamos ver. Vamos ouvir aqui a sequência do texto que o próprio Lucas suprimiu. Os segundos, ou seja, o segundo tipo de pessoas que erram, segundo o Carlos Noguet, então vamos lá. Os segundos são protestantes,
que por negar a superioridade máxima do magistério da igreja, assistido, que é pelo Espírito Santo, afirmam que tais doutores estavam certos. Ora, não há senão uma posição católica justa quanto a isso, sem negar a verdade. Ou seja, que esses grandes doutores erraram quanto a isto, brandir a definição dogmática infalível, segundo a qual Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Se os protestantes insistem em negá-la, rezemos por sua alma, porque não se salva quem nega o magistério da igreja. Fora da igreja não há salvação. E aí, a nota 1. Quem tiver pressa para confirmar o que eu digo quanto a esses doutores, leia o livro A Mãe de Deus, de Ruskin, o maior dos mariólogos. Ajudou a Pio XII na definição do dogma da Assunção de Maria. E aí o Lucas pulou tanto essa parte onde os protestantes são criticados, justamente aqui o mesmo pensamento do Lucas, e ele pula também a nota 1 e vai direto para a nota 2. Então, isso aqui, esse texto verdadeiramente mostra a posição também do Carlos Nogueira, que é totalmente contrária ao posicionamento do Lucas Banzoli. Bom, então aqui ele não disse explicitamente, o Lucas Banzoli foi desonesto nem nada, mas deixa entender esse tipo de coisa como se eu tivesse usado de malandragem aqui para enganar o pessoal. Nossa, eu não mostrei o que o Carlos Nogueira disse, sendo que se você vai no meu vídeo ali, pula para o minuto 1 minuto e 30 segundos do vídeo, você vai ver que tá na tela esse texto aqui. Eu mostrei pro pessoal o texto. Tá ali, ora, não há senão a posição católica quanto a isso, sem negar a verdade, ou seja, tudo aquilo que ele leu ali, eu coloquei na tela. Eu não coloquei uma tarja preta ali em cima, não botei um mega zoom ali para esconder do telespectador aquilo que o Nogueira disse. Eu coloquei na tela, eu não preciso ficar lendo inteiro o texto, sendo que está na tela. Qualquer pessoa que não seja cega consegue ler. Então é uma coisa assim que eu realmente não entendi, essa crítica aqui. Inclusive, esse próprio trecho que o Diácono leu aqui, que eu não teria citado e tal, o próprio Nogueira ele vai dizer que esses doutores erraram quanto a isto. Ou seja, eles erraram em afirmar que Maria contraiu a mancha do pecado original, que vai contrariar a tese que o Daniel Arthur defende, da fraternidade nenhuma. Só que na visão do Nogueira, a gente tem que simplesmente rejeitar esses doutores da igreja que negaram a Imaculada Conceição e ficar apenas com aqueles que acertaram, né? Então, é isso que ele defende, que a gente tem que aceitar o que o magistério diz. O que é óbvio, porque ele é católico, então ele vai defender o quê? Ele vai defender aquilo que a igreja dele afirma, né? A mesma coisa que o diácono diz. Eu não preciso citar isso, que é uma coisa óbvia, é evidente isso. Não é uma coisa que me refuta, né? Em nenhum momento eu disse que o Carlos Nogueira é protestante, eu não disse isso em momento nenhum. E por que eu citei aqui a nota 2? Porque a gente estava discutindo justamente se o Tomás de Aquino, no compêndio de teologia dele, estava defendendo ou não a Imaculada Conceição. E aí o Carlos Nogueira vai dizer que ele claramente afirma que Maria foi concebida com a mancha do pecado original. E esse é o mesmo livro do Nogueira que o diácono comprou para ler antes de fazer essa nova refutação e viu que o Carlos Nogueira realmente afirma isso, defende isso no livro dele. Tanto é que a tese que ele mantém até hoje, de que nesse livro o Tomás de Aquino nega a Imaculada Conceição. Por isso que o diácono não defende mais aquilo que ele defendia no vídeo passado, porque vocês lembram que no vídeo anterior ele tinha dito que o Tomás de Aquino, nesse livro aqui, nesse compêndio de teologia, afirmava a Imaculada Conceição. Aí depois que ele foi refutado pelo Carlos Nogueira e também por mim, né, embora eu não seja ninguém, mas eu só citei aí a autoridade que ele próprio citou, aí, né, ele teve que mudar de opinião em relação a isso. Então o objetivo era simplesmente mostrar que a fonte de autoridade na qual ele mesmo estava se apoiando, que é o Nogueira, refutava aquilo que ele mesmo estava dizendo em relação ao compêndio de teologia, ou seja, ele estava citando um documento para afirmar uma coisa, sendo que a autoridade católica, o Nogueira no caso, que ele estava citando para apoiar essa alegação dele, estava refutando aquilo que ele próprio estava dizendo. Entende? Ou seja, ele citou o compêndio de teologia do Tomás de Aquino, falando que nesse documento ele afirma a Imaculada Conceição, ao mesmo tempo que ele estava se apoiando no Carlos Nogueira, na autoridade do Carlos Nogueira, para afirmar que Tomás de Aquino mudou de opinião. Sendo que esse mesmo Carlos Nogueira afirmava que nesse mesmo livro do compêndio de teologia, Tomás de Aquino claramente afirmava que Maria foi concebida com o pecado original. Então é essa contradição que eu estava apontando no texto dele. Por isso que eu não tenho a necessidade de ficar lendo tudo aquilo que ele escreveu e que está na tela. Qualquer um que quiser poderia pausar o vídeo e ler. Né? Inclusive o próprio diácono, a gente viu aqui, né, que o diácono ele leu só essas duas linhas aqui e não leu o resto, que refuta a posição dele. Sendo que eu li apenas esse outro trecho ali, né, que se a gente voltar lá, eu tinha lido essa nota 2 aqui, mas o resto do texto não está refutando o que a nota 2 diz. E mais uma vez, eu não estou acusando o diácono de ser desonesto, eu acho que ele simplesmente se equivocou aqui, e é normal, acontece, qualquer um, né, mas ele deixou subentendido ali para algumas pessoas que pudessem assistir que eu estava sendo desonesto ao citar apenas aquele trecho, não o resto, como se o resto do trecho estivesse dizendo o contrário daquilo que eu estava argumentando. E não, o resto do trecho em nenhum momento ele vai
vai negar que Tomás de Aquino realmente, no compêndio de teologia dele, estava refutando a Imaculada Conceição de Maria. Então era esse o objetivo e isso não foi refutado em momento nenhum. Só para eu mostrar para vocês que ele realmente tinha feito isso, só para não parecer que eu estou fazendo uma falsa acusação. Vamos ver. Ó, ela não foi imune apenas de pecado atual, como também por privilégio especial foi purificada do pecado original. Ponto final. Santo Tomás de Aquino aqui abonando, sim, a questão da Imaculada Conceição. Então ele cita aquelas duas linhas ali, né? E fala ponto final. Só que não tem o ponto final ali, tem uma continuação. E na continuação, o próprio Tomás de Aquino vai explicitamente falar que ela foi concebida com o pecado original. E eu não acusei o diácono de ter sido desonesto por não ter lido a continuação. Eu falei no vídeo, inclusive, que, na minha opinião, isso era apenas uma desatenção da parte dele de não ter lido a continuação. Então, esse tipo de coisa acontece, não é desonestidade, não é malandragem, não é nada disso, né? Então, enfim, eu sei que não falou explicitamente o Lucas é desonesto, alguma coisa assim, mas para quem assistiu aquele trecho, muita gente vai acabar interpretando dessa forma, né? Então, por isso foi necessário fazer essa correção aqui. Vamos ver agora esse outro trecho aqui, onde ele vai reclamar que eu ignorei o argumento dele. Vamos ver. Lembrando que argumentei várias vezes que a opinião de um pai da igreja é importante, é considerável do lado dos católicos, se essa colabora, abarca ou concorda com aquilo que a igreja definiu e promulgou dogmaticamente falando. Se um pai da igreja ensina algo que discorda ou que destoa daquilo que nos ensina a Santa Igreja, nós podemos simplesmente ignorar. E eu argumentei isso mais de uma vez em nosso debate e simplesmente fui ignorado pelo meu objetor. É verdade, isso eu tenho que conceder, porque realmente ele tinha citado esse argumento antes, eu não tinha comentado. Mas eu não comentei porque se for entrar nesse debate, vai entrar num ciclo infinito, assim. Você viu que eu fiz um comentáriozinho sobre a questão lá de Tomás de Aquino e já abri um outro debate paralelo, né? Porque a discussão central era sobre o cânon bíblico. Depois teve um outro lá sobre Jesus e a igreja, também abri um outro debate paralelo que a gente vai tratar futuramente. Então eu evitei entrar nesse detalhe aqui específico, porque se entrar nesse debate, vai entrar, tudo bem, beleza, se ele quer entrar nesse debate, a gente entra, mas eu vou já adiantar, né? A gente vai ficar aqui uma eternidade discutindo só sobre isso. Porque basicamente o argumento dele é: o católico fica com aquilo que o magistério da igreja determina, e ponto. Né? Então, beleza, ele tem o direito de defender isso? Tem, total direito, ele pode defender isso. Agora, o mesmo direito o ortodoxo tem de seguir aquilo que a igreja ortodoxa determina. O mesmo direito as igrejas orientais independentes também têm de seguir o seu próprio magistério. O mesmo direito os protestantes têm, os judeus têm, todo mundo tem esse direito. Então, se ele quer argumentar que a igreja romana é a única que tem autoridade para definir o cânon da Bíblia, então é o único magistério que presta, o único magistério que deve ser levado a sério, a gente vai entrar num debate muito maior, muito mais amplo, que é se o magistério católico romano é a fonte absoluta da verdade, e ele vai ter que provar a autoridade do magistério católico, que não vai ser nada fácil para ele. Por isso eu até poupei ele de ter que argumentar sobre isso, porque a gente viu o que aconteceu com o Robson 2.0 quando entrou no nosso canal, e a gente fez uma pergunta simples, que é: como que você sabe que o magistério católico romano é o verdadeiro? E a resposta foi... Então a pergunta é muito simples, quero que seja respondida objetivamente. Como que você sabe que o magistério católico romano é verdadeiro? Como? Qual que é a pergunta? Como você valida o magistério? Já que você usa o magistério para validar a tradição, como que você valida o magistério? Isso eu já respondi agora há pouco. Então, eu confio no magistério da minha igreja. Sim, confio. Questão de fé. Se você quer saber a fonte dele, a fonte a confiar, confia. Ele sabe que o magistério dele é verdadeiro, porque confia. Mas se você citar o catecismo, ele nega até o magistério. Nem o Papa sabe das coisas, muito menos o Vaticano II. Quem sabe mesmo é ele, é o Robson. O Robson! Claro que o diácono é 1000 vezes mais instruído do que aquele bobalhão lá, mas a gente sabe que vai ser muito difícil para qualquer apologista católico provar que o magistério da igreja dele, especificamente, é o verdadeiro e que tem autoridade sobre tudo e etc e tal. Até porque ele vai levar um debate tão grande que ele vai ter que provar que o magistério nunca se contradiz em nada, porque se realmente o magistério é a autoridade infalível, a autoridade final sobre tudo, sobre todos, então ele vai ter que provar isso também, né? Então vai entrar um debate tão grande assim que eu quis poupar de mudar de assunto, de fugir para esse outro tema. Até porque
a gente vai começar com aquela discussão que eu tratei no meu vídeo, um vídeo recente aqui, que eu provei que os cânones dos concílios de Hipona e Cartago e também do suposto concílio de Roma, lá que eles falam que existiu em 382, não tem a mesma lista de livros considerados inspirados por Trento, que são os livros que a Igreja Romana considera inspirados hoje. Inclusive, faltou argumentar sobre um livro específico, que é Baruch, que se você for ver aqui na lista do catálogo, que supostamente seria do Papa Damaso, e for procurar aqui, né, Baruch, não tem nenhuma referência. Ele literalmente omite Baruch. Eu esqueci de citar isso no meu vídeo. Eu mencionei o fato de que ele menciona lá os 2 livros de Esdras, onde um deles era um livro apócrifo, e não o Esdras e Neemias, que os católicos têm a Bíblia hoje, a gente também, mas esqueci de citar que também deixa fora o livro de Baruch. Ou seja, eles consideram canônico um livro que não é considerado canônico por Roma hoje, e não consideravam canônico um livro que Roma considera canônico hoje. Então, se o magistério vai mudando ao longo do tempo, como é que pode o magistério romano ser infalível? A gente está falando justamente de um suposto concílio de Roma. Então, fica complicado, né? A gente vai entrar, como eu falei, a gente vai entrar num debate que é interminável, que ele vai ter que provar a autoridade do magistério dele, se ele vai querer citar esse argumento. Agora, se ele citou isso simplesmente para dizer, Lucas, eu tenho o direito de acreditar no meu magistério, assim como você também tem o direito de acreditar no seu, assim como os ortodoxos têm o direito de acreditar no dele, eu não estou querendo provar que vocês estão errados, eu estou simplesmente dizendo que acredito porque confio, que nem o Robson fez. Então, beleza, a gente nem vai entrar no mérito porque fé não se discute. Se ele quer confiar porque sim, beleza, né? É direito dele. Agora, se ele quer usar isso como um argumento de autoridade em favor dele, aí a gente vai entrar num debate muito mais amplo que vai como eu falei, vai virar um debate interminável. E se ele quiser, beleza, eu topo entrar nesse debate, mas, como eu falei, né? Vai ser complicado para ele. Né? Eu acho que 1000 vezes mais difícil do que provar que Tomás de Aquino acreditava na Imaculada Conceição é provar que o magistério católico romano é o verdadeiro, infalível, assim por diante, né? Enfim, e para terminar, ele vai citar mais uma coisa paralela a isso. E poderíamos resumir isso em um questionamento e considerar esse questionamento como o tema do debate corrente. Pode um pai da igreja mudar o seu pensamento acerca de doutrina ou de aspectos relacionados a um dogma promulgado pela igreja no decorrer da história? Quando um pai da igreja, conforme já afirmei algumas vezes, nega, se opõe ou ensina algo contrário àquilo que a igreja promulgou em seus dogmas, nós podemos simplesmente ignorar. Aí vai entrar num problema sério, né? Porque eles afirmam que os pais da igreja eram católicos, romanos especificamente, e depois, quando a gente usa os pais da igreja e mostra, ó, fulano de tal pregou uma coisa totalmente contrária ao que a igreja prega hoje, Ciclano também, Beltrano também, etc, etc e tal, eles falam, não tem problema, porque o que vale são só os que falaram coisas a favor. Tipo, né? Então, se for assim, então por que eles usam os pais da igreja contra o protestantismo? Então eu poderia fazer a mesma coisa. Fulano de tal pregou tal doutrina católica. Tá, mas e daí? Eu fico com os pais da igreja que pregaram coisas a meu favor. Então, beleza, né? Então, eles não teriam nenhuma moral para falar que os pais da igreja eram católicos apostólicos romanos se eles seguissem essa lógica aqui também em relação a gente. Porque se a gente tivesse o direito de usar essa mesma lógica que o diácono usa, então a gente nunca poderia ser refutado com a patrística. Mas veja como é que é esse argumento tortuoso que eles utilizam, né? Quando o pai da igreja diz alguma coisa que concorda com a visão deles, tá aí a prova de que a patrística é católica. Os pais da igreja eram católicos romanos, veja só, fulano de tal defendendo tal doutrina católica. Nossa, eu vou me converter, né? Que nem o ex-pastor lá que disse que se converteu por causa da patrística, adulterando a patrística inteira, né? Enfim. Mas aí, quando acontece o contrário, os pais, aqueles mesmos pais da igreja negavam doutrinas católicas centrais nos dias de hoje, aí não vale, aí descarta essa opinião, ignora, joga no lixo, né? Enfim, é uma coisa complicada, né? Porque se a gente for usar esse método, o Mormon, por exemplo, poderia simplesmente afirmar que se nenhum pai da igreja disse que Deus tem 1,85 m de altura, que é um homem, que foi um homem como nós, um ser físico que atualmente mora, que evoluiu e atualmente mora em um planeta chamado Kolob, e que entregou as placas de ouro para o Joseph Smith, e que Jesus foi na América pregar para os nativos aqui, né? E aqueles monte de baboseira que eles afirmam, e aí eles poderiam simplesmente falar, tá, mas a gente ignora os pais da igreja também, quando negaram essas coisas, porque a gente nega e pronto, o que vale a autoridade da nossa igreja. Então, os ortodoxos poderiam fazer a mesma coisa do lado deles, né? Os testemunhos de Jeová também, né? Enfim, todo mundo poderia usar esse tipo de artifício para usar os pais da igreja a seu favor, né? Então, assim, poderia usar esse artifício. Poderiam, se eles, pelo menos, tivessem, né, a honestidade intelectual para reconhecer que os pais da igreja não eram católicos romanos. Agora, a partir do momento que você afirma que eles eram católicos romanos,
Então não pode usar esse tipo de artifício. Não, a gente só pega deles o que convém, o que não convém a gente descarta. Porque se for usar esse tipo de metodologia, você consegue endossar literalmente qualquer seita, qualquer heresia, qualquer igreja, tudo. Porque qualquer um pode pegar pra si aquilo que convém e descartar o que não convém. E falar que os pais da igreja eram da religião dele só porque disseram coisas que concorda com eles, ignorando tudo aquilo que discorda. Então é uma visão que o Diácono defende aqui, é uma visão... Eu entendo a visão dele, porque é uma visão que, de fato, vários católicos defendem, mas é uma visão que contradiz a defesa deles de que a patrística é católica romana, né? A partir do momento que você defende isso, fica meio feio você dizer que você só pega da patrística aquilo que convém, né? Descartando aquilo que não convém. É bastante problemático isso. E para terminar, eu quero reforçar aqui minha máxima estima ao Diácono João Vitor. Mais uma vez, ele não baixou o nível em nenhum momento do debate. Eu também, vocês podem ver que mesmo nos momentos mais acalorados desse debate, eu mantive a compostura. Então, a gente não quer ver ninguém comentar aqui nada depreciativo em relação ao Diácono. Assim como o Diácono também disse que não quer ver comentários depreciativos em relação à minha pessoa, embora a gente saiba que na prática vai ter gente fazendo isso, né? Mas enfim, e mais uma vez eu quero reforçar aqui o meu máximo respeito ao Diácono João Vitor Mariano, que é um dos poucos apologistas católicos com os quais a gente pode ter um diálogo saudável e respeitoso como esse, porque embora a gente tenha nossas divergências, e são muitas, no entanto a gente tem esse respeito mútuo e, claro, se tratando com educação, mostrando que dá para ter um diálogo educado entre duas partes, a gente não precisa ficar toda hora alfinetando um ao outro, atacando, xingando, etc. Eu ficaria muito feliz, já falei isso outras vezes, se todos os apologistas católicos fossem que nem o Diácono João Vitor, né? Enfim, então é isso, pessoal. Lembrando que o Diácono fez um outro vídeo para me refutar também, numa outra questão lá que eu tinha tratado, que também tinha ficado sem resposta naquela época. Eu vou responder esse outro vídeo também, mas na semana que vem, para não ficar uma sequência muito longa. Esse vídeo aqui talvez fique com mais de 1 hora de duração, né? Haja paciência. Então, para não ficar muitos vídeos sobre o Diácono em sequência e para a gente poder voltar a falar de outros assuntos, então eu vou deixar aí um intervalo de 1, talvez 2 semanas para refutar o outro vídeo do Diácono e aí a gente dá continuidade nesse debate, lembrando que eu não faço nenhuma questão de que o Diácono responda rápido, como o Diácono também não faz nenhuma questão de que eu responda rápido, né? Então a gente pode cada um levar o seu próprio tempo, não tem nenhum problema, para não ficar jogando aquela pressão, né? Tem que responder rápido na hora, né? Imediatamente, gerando uma ansiedade desnecessária, né? Uma pressão desnecessária. Então ele toma o tempo dele, eu tomo o meu, e enfim. Mas vai ter resposta, né? Isso pode ter certeza. E um pedido final que eu faço para vocês, que todos os vídeos dessa série de vídeos de debate com o Diácono, todos os vídeos do Diácono têm umas 4 vezes mais visualização do que os meus vídeos. O que é lógico, né? Já que o canal dele sempre teve 4 vezes mais inscritos do que o meu. Só que, por isso, muita gente vê apenas as respostas dele, mas não vê as minhas. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham uma percepção errada do debate, né? Já que só vê um dos lados, né? Então eu peço para vocês compartilharem esse vídeo na medida do possível, façam um esforço aí, joga nos grupos, manda aí pro seu amigo católico, pro protestante também, para fortalecer a fé dele, e divulga esse vídeo, já pelo menos, vamos colocar como meta, ter metade das visualizações do vídeo dele, já seria ótimo. A gente já estaria no lucro se chegasse pelo menos metade, né? Então vamos colocar isso como objetivo. Então é isso, pessoal, fica por aqui por hoje, lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o link pro meu grupo fechado no WhatsApp. Eu acho que foi muito rápido essa parte, né? Tô falando que nem locutor de rádio. No primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o link pro meu grupo fechado no WhatsApp, para você ser notificado sempre que houver um novo vídeo, live, artigo sobre esse tema ou sobre qualquer outro. E também não se esqueça de deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu comentário aqui, que é que eu respondo a qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida sincera. E a comentar você também ajuda no engajamento do vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou!